Olá, alunas do curso de Pedagogia, tudo bem? Bom, vamos para uma aula sobre o estudo do reino vegetal, ok? Os vegetais, conhecidos como plantas, são seres autótrofos, porque realizam fotossíntese, produzem seu próprio alimento. São pluricelulares, existem mais de uma célula, formando tecidos organizados, tecidos de condução, tecidos de proteção, tecido de fotossíntese. Então, existem vários tecidos com diferentes funções. Isso é o que significa tecidos organizados. Dentro desse grupo de vegetais, nós vamos dividir em aqueles que têm vasos condutores de seiva. Esses, por terem essa estrutura, esse tecido, conseguem levar a água a longas distâncias, das raízes até as copas das árvores. Mas aqueles que não têm vasos condutores não conseguem. A água passa por difusão de célula para célula e isso limita o seu tamanho. Por isso eles são muito pequenos. Os grupos que não têm vasos condutores são somente as briófitas. Já as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eles vão possuir vasos condutores. Bom, quem são as briófitas? As briófitas, como eu falei, são plantinhas muito pequenas. São os musgos, as hepáticas e os antóceros, ou antocéros, que são grupos muito pequenos, às vezes desconhecidos por nós. O musgo é o mais conhecido. Percebam que ele tem essa estrutura aqui em cima, chamada de esporófito, que é muito importante para a sua reprodução. Bora lá, vamos ver como é que é o ciclo reprodutivo de uma briófita. Bom, quando as briófitas elas estão em um ambiente apropriado e com umidade, com água, elas conseguem fazer a reprodução sexuada. Existem briófitas que produzem gametas masculinos e briófitas que produzem gametas femininos. Os gametas masculinos, a célula reprodutora masculina dos vegetais, é o anterozoide. O gameta feminino é a oosfera, tá? A oosfera fica numa estrutura chamada arquegônio, tá bom? O anterozoide, na presença de umidade, geralmente numa chuva, ele vai nadando até chegar a esse órgão chamado arquegônio, que fica lá na plantinha. Aí o gameta vem e fecunda a oosfera, gameta feminino. Do resultado da fecundação vai nascer essa estrutura, que é provisória, é o esporófito. Quando ele está no tamanho grande, ele vai liberar os esporos e cada esporo que nascer vai produzir uma nova plantinha, um novo briófita e o ciclo recomeça. Então, perceba que eu tenho reprodução sexuada com gametas e reprodução assexuada com esporos. Basta um indivíduo para poder produzir um outro. É assexuada. Então, estão se alternando. Isso é chamado de alternância de geração. Qual é a fase que domina mais tempo? A plantinha, que é sexuada, ou o esporófito, que é assexuado? A plantinha dura mais. Então, a gente fala que o ciclo de vida de um musgo é um ciclo de alternância de geração, mas com a fase sexuada predominante. Ok? Nas plantas sempre vai ter esses dois ciclos, sexuado e assexuado. Tá? Antes de a gente continuar, eu quero passar um videozinho para vocês. As estruturas. Esse vídeo eu que gravei, tá? A gente vai ver aqui nessas partes verdinhas aí, são os musgos. E se você ver meu dedinho, vai passar umas estruturas bem fininhas aqui, ó, tá vendo? Esse é o esporófito, tá? Esses cabinhos amarelinhos aqui, ó, olha lá. Que o meu dedinho tá mostrando, ó. São os esporófitos. Então, quando está muito úmido o ambiente, numa mata mais fechada, você pode encontrar essas briófitas
com os esporófitos, ok? Esse vídeo foi feito por mim, eu que gravei, tá? Vamos voltar lá para nossa aula. As pteridófitas são plantas agora que têm vasos condutores, por isso que elas são muito grandes, podem ter diversos tamanhos. Mas a gente não vê semente aqui, não tem semente de samambaia, tem esporos de samambaia, tá? Pertencente às pteridófitas, nós temos as samambaias e as cavalinhas. O pessoal da roça conhece cavalinha por causa de chá. Se não me engano, ele é muito bom para o rim. Parece um bambuzinho, mas é cavalinha, tá? Que chama isso aqui. Como é o ciclo reprodutivo deles? Opa! Bom, a samambaia agora, não sei se vocês já perceberam, quando ela fica madurinha, mas com uma certa idade de desenvolvimento, fase adulta dela, ela produz um monte de bolinhas escuras debaixo da folha. Essas estruturas são os soros, tá? Os soros é uma aglomeração dessa estrutura aqui, ó. Vários desses esporângios. Olha para você ter uma ideia. Então, soros, aquela parte toda escurinha, aquela bolinha, não é uma bolinha. São vários esporângios desses que estão lá. Quando eles amadurecem, eles abrem-se e liberam os esporos que se formaram por um processo de divisão celular chamado de meiose. Tá? Aí, cada esporo vai germinar e vai produzir um prótalo. Essa estrutura aqui que também é pequena e não é muito visível. E é transitória. Esse prótalo, ele tem uma parte feminina aqui em cima e uma parte masculina aqui embaixo. Na parte masculina vão produzir os anterozoides. Na parte feminina, a oosfera. Quando tiver umidade, o anterozoide vai lá, nadando, e ó, fecunda a oosfera. Como é que ele sabe que a oosfera está aqui? Por atração química. Né? A oosfera tem uma substância que atrai o anterozoide. Vai formar um zigoto, do zigoto vai desenvolver uma plantinha que é a planta da samambaia. Então, nós temos a fase de esporos, que é assexuada, porque ele jogou um esporo e germinou. Formei um indivíduo só através de um esporo não fecundado. Então, é uma fase assexuada. E aqui teve gametas, ó, encontro de gametas, sexuado. Então, ó, novamente, as duas fases. Qual é a fase que domina? Essa ou essa? Assexuada ou sexuada? Bom, qual fase que está na planta? Bom, a planta tem os esporos. Então, a fase assexuada ou esporófita é a dominante, tá? E a fase que tem os gametas, que esse prótalo aqui, ó, é transitória. Inverteu com relação às briófitas, certo? Gimnospermas, plantas também vasculares, claro, senão elas não teriam tamanho, esse tamanho, né? Tem vaso condutor que traz água daqui da raiz até a ponta. E ela tem uma estrutura, não tem flores como a gente conhece. No lugar das flores, ela tem esse aqui, ó, estróbilo. E esse estróbilo, quando ele fecunda, ele produz as sementes. Essas sementes não são protegidas por fruto. São sementes nuas. Por isso a palavra gimno. Gimno é nu. E esperma é semente. Sementes nuas. Plantas de sementes nuas. Certo? Então, no lugar das flores, a gente tem esses estróbilos. Também tem o ciclo reprodutivo delas. Olha lá, eu vou ter estróbilo feminino, que é esse aqui. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, ó, cone masculino. Ó. Esse aqui vai produzir grão de pólen. Agora nós temos o pólen. E temos o estróbilo feminino, que vai ter a oosfera. Dentro do pólen existe o gameta masculino, certo? E uma estrutura que vai formar o tubo polínico. Quando o pólen cai aqui, ó, nas pontinhas, ele vai produzir um tubinho. Ele vai produzir um tubinho, esse aqui, ó, de azul. Ó, e vai levar o gameta lá
encontro da oosfera, lá dentro, aqui dentro, ó, aqui dentro. Então, vem um tubinho que passa por aqui, vira aqui, ó, encontra. Aí vai fecundar com a oosfera, tá? Vai produzir um zigoto. Esse zigoto é o resultado da fecundação. Vai produzir a semente, tá? A semente e o embrião da semente. O embrião é o resultado direto da fecundação. Mas tem a semente, que é a nutrição do embrião. Quando a semente cair, ele vai produzir um novo pinheiro e assim vai. Vocês já viram quando tem pinheiro no meio das florestas, saem umas sementinhas que parecem umas abinhas, elas saem voando, assim, planando, né? Então, é muito característico de semente de gimnosperma ter esse aspecto, levado pelo vento. Mas algumas maiores, mais nutritivas, como o pinhão, ele atrai roedores que pegam, enterram para guardar e nunca depois sabe onde colocou todos, né? Aí alguns germinam e produzem novos pinheiros. Então, isso aqui é um ciclo de vida, ó. Vamos ver qual é a fase que domina mais? A assexuada ou assexuada. Vamos lá, onde é que estão os gametas, ó? Os gametas estão aqui dentro, ó. Só nesse momento que a gente tem aqui, ó. Até o tubo de pólen é assexuado. Mas nesse momento aqui, ó, acontece fecundação. Tá? Então, aqui, né, restrita esse momento aqui, ó, eu tenho a fase sexuada. Toda essa fase da planta crescer, liberar, ter estróbilo masculino, estróbilo feminino, né? Produzir o grão de pólen, liberar o grão de pólen, produzir o tubo polínico, essa aqui vai ser a fase assexuada. A sexuada se limita aqui dentro, ó, quando os núcleos se encontram, tá? Essa aqui é a fase sexuada, então ela é muito reduzida. E a fase assexuada continua sendo predominante. Ok? E para terminar, nós temos as angiospermas. Também são plantas vasculares. Agora aparece o quê? Qual que é a diferença dessa aqui? Tem flores lindas, vistosas, dos mais diferentes tipos. Tem a semente, a gimnosperma também tinha. Agora tem o frutor. O fruto que protege essa semente. Esse fruto, ele pode ser um fruto seco, por exemplo, uma vagem de feijão. A vagem é o fruto, a semente é o feijão. Então, são frutos secos. Ou frutos carnosos, como abacate, laranja, a goiaba, que tem aquela parte, aquela polpa carnuda, e a sementinha está lá dentro. Então, existem esses dois grupos, frutos secos e frutos carnosos. O grupo mais abundante são das angiospermas, tá? É o grupo de maior número de espécies e diversidade do planeta. Também tem um ciclo de vida. Como é que é esse ciclo de vida? Vamos começar na flor, que é o órgão reprodutivo. A flor tem a parte da parte feminina, tá? Que é o estigma. Aqui, uma parte maior que sai aqui no meio da flor. E tem a parte masculina, que são os filetes, aqueles cabinhos que na ponta tem grão de pólen, né? Que tem antera na ponta. Quando a antera abre, ela libera o grão de pólen, que pode cair lá no estigma, nessa parte do meio. Ele tem um gelzinho para pegar o pólen. Esse pólen vai produzir um tubo polínico, que vai vir e vai fecundar essa estrutura aqui, ó. Olha de novo aqui, oosfera. Só que não tem só essa célula, tem várias outras células aqui nesse saco embrionário que está aqui dentro. E isso aqui é o ovário da planta, tá? Desculpa, esse aqui é o óvulo, perdão. Óvulo.
o ovário. Cadê o ovário? Aqui não tem. Ah, o ovário tá na flor. Ó. O ovário vai ser essa parte aqui, ó, redondinha. Que fica, às vezes, aqui na base da flor. Ovário, óvulo e lá dentro, osfera. Quando houver fecundação, ó, aqui o tubo polínico sendo indo ao encontro, ó, da osfera. Fecundou, formou o zigoto. O que o zigoto vai fazer? Vai multiplicar, multiplicar, multiplicar e formar um embrião. Então, da fecundação do zigoto, vai formar um embriãozinho. Das paredes do óvulo, formam-se a semente. Das paredes do ovário da flor, vai formar o fruto. Ok? Então, as paredes do ovário formam frutos. Bom, gente, aqui ficou então a minha aula, um pouquinho sobre o reino vegetal, essa importância que ele tem para nós em número de espécies. O reino vegetal nos proporciona alimento, não só nós, para toda a cadeia alimentar, todos os seres vivos, depende direto ou indiretamente do reino vegetal. Dali a gente extrai remédios para a gente produzir, né, para curar doenças. Então, eles são muito importantes. Eles tiram o excesso de gás carbônico da atmosfera, controlando, assim, o efeito estufa. Então, eles são muito importantes. E sem ele, nós não viveríamos. Então, a gente vai fazer o herbário, tá? Conforme eu expliquei. E não esqueçam de, quando vocês guardarem, marcarem a data, o nome da plantinha, que depois ela seca, a gente não lembra mais. O nome da plantinha e o local que você coletou. Se tudo foi num local só, você escreve uma vez só. Para depois a gente dar continuidade, tá bom? Minhas queridas, um beijo para vocês e fica com Deus. Só mais um recadinho. Lembra que cada aluno tem que coletar 3 espécies. Como as equipes têm geralmente 5 alunos, 3 vezes 5, 15 plantas diferentes. Dessas 15 plantas diferentes, eu gostaria que uma de vocês da equipe pegasse uma pteridófita, fizesse uma pteridófita. Um da equipe fizesse gimnosperma, né? Então, vai fazer essa aqui mais 2 angiospermas. E 13 devem ser angiospermas. Então, vamos supor, eu peguei essa pteridófita. Então, eu vou fazer uma pteridófita e mais 2 angiospermas, porque eu tenho que fazer 3 espécies. E falem entre si para não repetir a planta. Tá? Bora coletar, não demora não, para poder dar tempo de secar.